Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de Laboratório de Conversão de Energia 2. Em nossos vídeos anteriores, nós iniciamos aí o estudo da máquina assíncrona, certo? Também conhecida como máquina de indução. Nós vimos que o modelo da máquina assíncrona é muito similar ao modelo do transformador. Nessa aula, nós vamos, através de testes experimentais, obter os parâmetros da máquina, de forma similar aos testes que nós fizemos ao transformador. Então, relembrando aqui um pouco nossas últimas aulas, então a nossa máquina assíncrona, ou máquina de indução, ela é composta por um estator trifásico, onde cada uma das suas fases está defasada a 120 graus em relação à fase anterior, de tal forma que nós temos aqui um estator simétrico, que está representado por essas bobinas concentradas, fases A, B e C. Dentro do estator nós temos o rotor, que pode ser gaiola de esquilo ou pode ser rotor bobinado. A nossa máquina do laboratório, cada uma das fases é composta por dois enrolamentos. Esses enrolamentos estão sobre o mesmo eixo magnético, mas estão defasados 180 graus, certo? Estão divididos aí em dois enrolamentos, um oposto ao outro, sobre o mesmo eixo magnético. A próxima fase está também adiantada a 120 graus, mas também dividida entre dois enrolamentos sobre o mesmo eixo magnético. E por último aí a terceira fase, adiantada mais 120 graus e também com dois enrolamentos sobre o mesmo eixo magnético. Nós já vimos que é possível configurar essa máquina nas configurações de 2 e 4 polos. Então, relembrando o modelo dessa máquina, nós já vimos que o modelo dessa máquina é similar ao modelo transformador, só que a relação, a posição relativa entre a bobina do primário e secundário, no caso do motor, ela depende aí do ângulo do rotor, certo? Então, essa relação de transformação, ela, além de depender do número de espiras, ela também vai depender dessa posição relativa entre estator e rotor, que são os meus primário e secundário, comparando aí com o transformador. Uma outra diferença é que o nosso secundário na máquina de indução está curto-circuitado. Então nós não temos uma tensão V2 aqui na entrada do secundário, certo? Temos somente a tensão V1 na entrada do primário, que é o estator. Geralmente a resistência de perda então é desprezada nesses modelos, porque a corrente de magnetização é muito maior do que a corrente de perdas. Então nós temos aqui a equação do circuito do primário, ou seja, da malha que nós temos ali na entrada do circuito. Temos a equação do nó, certo? Que nós temos, então nós temos que a corrente I1 de entrada, ela se divide entre a corrente I2' mais a corrente de magnetização. A equação da malha de saída, que é o circuito do rotor, lembrando então que nós não temos uma tensão na entrada, nós temos então que a tensão E2 na saída dos enrolamentos, ela vai ser igual à queda de tensão na resistência de perda, mais a queda de tensão na indutância ou na reatância de dispersão. Notem que a frequência elétrica do circuito do rotor é diferente, certo? Conforme nós já vimos num vídeo anterior. Essa frequência ômega 2, ela é igual à diferença da frequência elétrica da entrada do circuito do estator, que nós chamamos de ômega 1, menos a frequência elétrica de rotação da minha máquina, certo? Então, ômega 2 é igual a ômega 1 menos ômega R. Nós vamos definir então uma variável chamada escorregamento, que vai ser igual a ômega 1 menos ômega R dividido por ômega 1, ou seja, o escorregamento é a frequência elétrica do rotor, ômega 2, dividido pela frequência elétrica do estator, que é ômega 1. Lembrando novamente, essa frequência elétrica ômega 1 é a frequência de alimentação da minha máquina. Em geral, nós vamos utilizar a máquina conectada diretamente na rede elétrica, então esse ômega 1 é 60 Hz. Se eu quiser essa frequência então em radianos por segundo, eu tenho que multiplicar por 2π. Bom, agora para nós obtermos o nosso circuito do rotor referido ao estator, de forma similar com o que nós fazíamos com o transformador,
Além de ajustar o número de espiras, eu também preciso ajustar a frequência, certo? Porque a frequência é diferente e eu não posso obter um circuito com duas frequências elétricas diferentes. Para fazer isso, nós vamos dividir pelo escorregamento. Nós vamos pegar então essa equação do rotor e dividir pelo escorregamento. Nesse primeiro momento, nós vamos supor aí que o número de espiras, estator e rotor é igual, para simplificar um pouco a nossa análise. Então, notem que se eu dividir aí essa equação de saída do rotor pelo escorregamento, o ômega 2 vai ser cortado e vai aparecer o ômega 1 multiplicando a minha reatância, certo? A minha indutância aí, L2'. Notem que também, dividindo o R2, vai aparecer o escorregamento, certo? Então eu tenho agora um escorregamento, uma resistência de secundário que é variável com a rotação da minha máquina. O meu E2 dividido pelo escorregamento vai ser o E2'. Então eu posso reescrever essa equação, certo? E vou selecionar então, agora eu tenho a equação da primeira malha, a equação do nó, das correntes, né, que eu tenho ali naquele nó, e também tenho a equação aí do meu rotor referido ao estator. Com essas três equações, eu posso agora montar o meu modelo referido ao primário ou referido ao estator. Novamente, o meu secundário é curto-circuitado e a minha resistência secundária está dividida pelo escorregamento, ou seja, uma resistência variável com a rotação da minha máquina. Uma vez então que nós revimos aí o modelo do motor e nós sabemos que esse modelo é similar ao modelo do transformador, nós vamos então apresentar aqui dois testes que nós podemos executar no meu motor, realizar no meu motor, para obter os seus parâmetros. Esses testes são muito similares aos testes de circuito aberto e de curto-circuito do transformador para obter os seus parâmetros. Para a máquina de indução, esses testes são chamados testes de rotor bloqueado e ensaio a vazio. Então, no teste de rotor bloqueado, eu preciso primeiro travar mecanicamente o eixo da máquina. Uma vez que eu fiz isso, eu vou energizar a máquina com uma tensão muito baixa. Vou começar com a tensão 0 e vou ajustar essa tensão até obter a corrente nominal na entrada da minha máquina, certo? Como a máquina está travada, ela não vai girar. E nós vamos medir, então, a tensão na entrada, corrente na entrada e também a potência ativa na entrada, certo? Então, nós vamos chamar aí a tensão de VB, IB e PB, que são tensão, corrente e potência no ensaio de rotor bloqueado. Bom, o segundo ensaio, o ensaio a vazio, nós vamos novamente ligar a máquina, só que dessa vez nós vamos deixar ela rodar livremente. Então a minha máquina precisa rodar sem carga nenhuma em seu eixo. Bom, a minha máquina rodando a vazio, ela vai funcionar muito próximo da velocidade síncrona. Novamente nós vamos medir tensão, corrente e potência. Nós vamos ter então V0, I0 e P0, que vão ser então tensão e corrente e potência no ensaio a vazio. Bom, no ensaio a vazio, como a velocidade de rotação é muito próximo da velocidade síncrona, o nosso escorregamento é muito próximo de zero. Se o escorregamento é próximo de zero, a minha resistência do secundário, como ela está sendo dividida pelo escorregamento, ela vai ser praticamente infinita, ou seja, eu não vou ter corrente nenhuma no rotor. Se eu não tenho corrente nenhuma no rotor, o meu circuito ele se resume somente à malha de entrada, certo? A minha segunda malha, que representa o rotor, ela vai estar em aberto. No ensaio de rotor bloqueado, como a velocidade é nula, o meu escorregamento vai ser 1, certo? Ou muito próximo de 1. Automaticamente a minha resistência R2 dividido por 1 vai ser o valor do próprio R2. Bom, então uma vez aí que eu tenho a potência na entrada nos dois testes, eu tenho a tensão e corrente também na entrada, eu posso calcular aí a minha
potência total, que é igual a raiz de 3 vezes tensão vezes a corrente para um circuito trifásico. Uma vez que eu tenho a potência total e a potência ativa, eu consigo calcular a potência reativa. Faço isso então tanto para o teste do ensaio a vazio, quanto para o teste do ensaio de rotor bloqueado. Então agora eu tenho a potência ativa, potência reativa e a potência total, potência aparente para os dois testes, certo? Para o teste de ensaio vazio e para o teste de rotor bloqueado. Bom, com essas variáveis eu consigo agora aplicar aqui uma rotina de cálculo para poder encontrar então os parâmetros do meu transformador. Vocês podem aqui acompanhar no slide, né, essa sequência aí dos cálculos, certo? Num primeiro momento, então, nós calculamos a reatância no ensaio de rotor bloqueado e a reatância no ensaio a vazio. Na sequência, com a potência ativa no ensaio de rotor bloqueado, nós calculamos a resistência do ensaio de rotor bloqueado. Bom, lembram que no teste do transformador, eu não conseguia separar a resistência do primário para a resistência do secundário. Nós sempre obtínhamos no ensaio o R1 mais o R2'. Para nós separarmos essas duas resistências, o que a gente recomendou era aplicar tensão contínua, com uma tensão bem baixa na entrada do transformador, ler a corrente contínua. Fazendo essa razão de tensão em corrente contínua, nós teríamos a resistência só do primário, certo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. A resistência R1 do estator, nós vamos aplicar uma tensão contínua, vamos ler a corrente. Temos que tomar bastante cuidado, porque essa tensão é bem baixa, porque essa resistência também é baixa. A relação entre tensão e corrente contínua, com isso aí nós vamos obter a resistência R1 da bobina do estator. Na sequência, nós vamos calcular uma constante K, certo? Essa constante K, então, ela depende aí da reatância do ensaio do rotor bloqueado e também da reatância no ensaio vazio. Com esse K, nós podemos então calcular a resistência no secundário, minha resistência R2, e também a reatância de magnetização. Por último, nós vamos supor ali que as duas reatâncias de dispersão são iguais, e elas vão ser igual então ao x0 menos o xn. Então, aplicando essa sequência, nós conseguimos então calcular os parâmetros aí do transformador. Novamente, mais um slide aí com a figura aí do nosso conjunto de laboratório, certo? Então, aqui nossa máquina de indução trifásica, que está acoplada num eixo aí a um freio de corrente contínua. Ampliação aí dos nossos terminais, certo? Tanto do nosso motor de indução quanto do freio. Essa máquina é uma máquina de rotor Gauss de então ela não tem conexões nos seus terminais. E o nosso objetivo aqui será executar esses ensaios para a máquina na configuração 2 e também na configuração de 4 polos. Nós já vimos no vídeo anterior como fazer essas conexões, então agora eu vou aplicar a minha máquina nesses ensaios, nessas duas configurações. Então lembre que para a minha máquina de 2 polos eu vou obter um conjunto de parâmetros que vão ser diferentes dos parâmetros que eu vou obter para a minha máquina de 4 polos. As ligações que nós vamos aplicar para obter as medições, nós vamos usar ler corrente de uma fase, tensão de linha, e nós vamos utilizar 2 watímetros para poder obter a leitura de potência do meu sistema trifásico. Então, para a resistência do estator, nós vamos aplicar ali tensão e corrente contínua. Depois, na sequência, para a minha máquina na configuração de 2 e 4 polos, eu vou aplicar então o teste de rotor bloqueado, o teste de ensaio vazio. Em ambos eu vou medir aí potência, corrente, tensão e também a rotação. Tendo essas leituras, nós podemos então calcular aí a potência total, a potência reativa, e aplicando a sequência de cálculos que nós vimos nos slides anteriores, nós conseguimos então calcular todos os parâmetros da minha máquina nas duas configurações. Então nós estamos encerrando esse vídeo, onde nós apresentamos os ensaios de rotor bloqueado e ensaio a vazio, com o objetivo de calcular os parâmetros da minha máquina de indução trifásica. Eu espero novamente que esse vídeo seja útil no seu estudo.